Quando eu era menor, bem nessa idade que a gente acredita que é impossível desenvolver pensamentos complexos, eu descobri com uma certeza peculiar o que era para mim o pior sentimento do mundo: a impotência. Claro que o significado de impotência, e da maioria das coisas, muda muito conforme a nossa idade e realidade. De modo que na época a impotência era só o que eu sentia quando eu não conseguia fazer com que meus colegas ficassem quietos durante a aula. 1984 trouxe esse sentimento de uma forma bem diferente. Antes de começar esse podcast, eu preciso falar sobre um probleminha que eu tive com o podcast da semana passada. Por um erro técnico, eu precisei excluir a parte que eu falei sobre como usar o retrato de Dorian Gray na redação. Acabei publicando esse trecho exclusivamente no Instagram, então se você se interessa por essa parte, é só buscar Rouxinol Literário e vai me encontrar por lá. Em 1984 foi publicado pela primeira vez em 1949, ou seja, retrata um futuro próximo. Essa foi a intenção de George Orwell ao colocar o título e também falar sobre 1984 como o tempo que está ocorrendo, as coisas que serão narradas a nós. Nessa ficção, o mundo é dividido em 3 blocos, 3 governos totalitários que estão em constante guerra territorial. Um quer dominar o outro. O Winston é o nosso protagonista e ele vive sob o governo do Partido Socialista Inglês. Ele trabalha no Ministério da Verdade. Esse ministério ele trabalha editando notícias e dados históricos para que eles fiquem de acordo com o pensamento atual do partido, já que o país do Winston vive alternando o país inimigo para que a guerra se mantenha. Então, na verdade, nunca existe uma vitória, já que você muda o inimigo e o coleguinha a todo momento. Então, o Winston ele literalmente edita e cria mentiras para melhorar a imagem do partido. Mas ele não tem consciência disso, já que falam para ele que a notícia que ele está editando foram escritas erradas para sabotar a imagem do partido por pessoas que odeiam o Grande Irmão. Inclusive, o Grande Irmão é um personagem muito importante no livro, embora ele não apareça como personagem, ele é apenas citado. Ele é a personificação do partido. Durante a leitura, a gente não pode ter a certeza se ele existe ou se ele é só uma imagem, já que ele é louvado religiosamente pelas pessoas. Então, a gente não tem noção se ele existe em forma humana, se ele foi uma imagem como se fosse uma lenda mesmo. Mas o que importa pra gente é que ele é a personificação do partido e que as pessoas o louvam. Inclusive, existem minutos no dia que são apenas para refletir sobre o Grande Irmão. E uma das frases mais famosas e favoritas do partido é: o Grande Irmão está te observando. O partido fica de olho em todas as pessoas através das teletelas, que é como se fosse uma televisão que fica no apartamento de cada um. Fica observando essas pessoas, o que elas fazem, para ver se elas são mesmo fiéis ao Grande Irmão. Isso, inclusive, inspirou o reality show Big Brother, que em inglês significa Grande Irmão. Aqui nós vamos analisar 3 aspectos do livro que são extremamente importantes para compreender a obra, e se você realizar essa leitura depois, você também vai ficar de queixo caído pela maestria com que George Orwell insere essas coisas e pela realidade que é retratada, a realidade humana, a realidade de nós como cidadãos. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Duplo pensamento é um conceito apresentado no livro e seria a capacidade de aceitar como verdade 2 pensamentos opostos entre si. Esse é o eterno e infeliz paradoxo que somos apresentados no livro, e que pode ser muito bem interpretada e notada na frase: tal político roubou, mas fez bem. No livro, o duplo pensamento é usado para que os indivíduos possam aceitar tanto a verdade científica, 2 mais 2 são 4,
quanto à verdade do partido. 2 mais 2 são 5. Chegará um dia em que a verdade científica deixará de existir e o partido será dono e criador da única verdade. Isso me lembrou muito sobre o que a gente diz, o que se fala sobre a Idade Média ou a Idade das Trevas. O conhecimento bíblico e universitário pertencia unicamente à Igreja. A maior parte das pessoas não sabia nem ler. O duplo pensamento foi muito usado nessa época, como o lucro nunca foi bem visto, mas você pode dar seu dinheiro pra gente que terá um lugar garantido no céu. Deus a tudo perdoa, mas vamos te matar se você discordar da gente. Tudo bem. Enquanto as pessoas não soubessem ler, elas estariam bem sendo infelizes. Pelo menos teriam um lugar no céu. Faltou à Igreja a genialidade que o Partido Socialista Inglês teve nessa obra, ao encontrar uma forma de controlar o pensamento. E isso a gente fala um pouquinho mais tarde. A escuridão imposta pela Igreja Católica Apostólica Romana começou a diminuir quando o alemão Lutero começou a traduzir os textos em latim para o alemão, para que as pessoas conseguissem entender e interpretar o que era a Bíblia. Uma pena não poder esperar um Lutero na realidade distópica de 1984. Outra comparação interessante entre 1984 e a Idade Média é a não aceitação de uma forma de pensamento divergente da Igreja Católica Apostólica Romana. Como partido, a Igreja detinha o poder político, econômico e religioso da época. Eles eram os bonzinhos, mas se você pensa diferente, no livro ser chamado de Pensamento Crime, queimará no fogo do inferno. Uma boa forma de controlar a mente das pessoas, não acha? Pois é, o grande irmão também. Mas não quero ofender a Igreja Católica, então é bom dizer que não é só ela que quer controlar a sua mente. Algumas outras igrejas e religiões também. Todo mundo quer poder. Mas e você? Você controla os seus pensamentos? Quem controla os seus pensamentos por você? Quem diz quais filmes você deve assistir, qual roupa você deve comprar, qual político você deve votar, quais jornais você deve copiar? Bem, isso quem faz são as mídias sociais. Se você parar para pensar, todo mundo minimamente famoso nas redes sociais sempre estão falando as mesmas coisas de maneiras diferentes. Defendem a mesma bandeira, falam da mesma forma e contam a mesma história de vida. Em 2013 para cá, parece que absolutamente todo mundo sofreu bullying por alguma coisa quando era criança. E para deixar a humanidade um pouquinho melhor, eles resolveram escrever um livro sobre sua história de superação. Esses livros provavelmente nem foram escritos por eles, mas enfim, a gente não quer entrar nessa parte hoje. Não encare isso como uma teoria da conspiração. A economia precisa girar, as empresas precisam vender, os produtos precisam ser feitos por influenciadores. Mas vale a pena estudar muito antes de dizer essa é a minha opinião ou essas são as roupas e produtos que eu quero comprar. A terceira característica interessante para discutir sobre o livro é a nova fala ou nova língua. No livro a gente descobre que o governo está tentando inserir uma nova língua, então a gente vai acompanhando o nascimento e a criação dessa língua, as novas edições gramaticais e entendendo cada vez mais esse universo distópico. Essa nova língua tem o propósito de enxugar o vocabulário normal até que não hajam palavras como liberdade, a não ser para dizer que o caminho está livre. Isso porque eles partem do princípio de que você só pensa se tiver palavras para pensar o que pensa. Se você se sentir oprimido pelo sistema, você não vai poder expressar isso com palavras, porque você não vai pensar, poxa, esse sentimento que eu estou sentindo é opressão. Assim, eles evitam a revolta, eles evitam que alguém se vire contra o governo. Palavras como amor não terá mais sentido se você não estiver dizendo eu amo o grande irmão,
Essa palavra não terá outro sentido a não ser para fazer essa frase. Isso foi algo que me chamou muita atenção, porque é diferente de tudo que eu já vi no sentido de distopia. Faz a gente refletir muito sobre como a nossa língua e a comunicação faz tanta diferença para nossa liberdade. E é muito, muito, muito interessante encontrar isso no livro. E é muito assustador também a pessoa conseguir pensar nisso e ninguém se revoltar. Enfim, eu tô fugindo um pouco do roteiro, porque eu acho que é importante dizer que esse livro é sensacional, é um livro para ser lido com muita atenção, porque ele diz muita coisa. Bem, a quantidade de coisa que podemos falar ou interpretar para destrinchar a obra 1984 são intermináveis, mas o tempo do nosso podcast não. Então, na semana que vem, vamos continuar a análise falando sobre a vida do autor e como aplicar essa obra nas redações. Então, se você tem interesse em continuar ouvindo as análises e os comentários literários, não deixe de seguir o nosso perfil aqui e no Instagram, @rouxinol literário.